Bom, aqui eu vou optar por um tipo de construção gráfica que é o seguinte. Façamos primeiro o gráfico dessa reta, dessa função do primeiro grau, menos x mais 1. Então, o que acontece? Ela é decrescente, por causa do negativo na frente do x. Ela corta o eixo y no 1, por causa desse coeficiente linear. A raiz dela é 1, né? Porque menos x mais 1. A raiz é quando a gente iguala a zero a função, né? A gente resolve essa conta e vai achar esse x1 que eu marquei ali. E agora o que a gente vai fazer? É fazer o módulo nela. Então eu vou pegar essa função aí e modular ela. Olha aqui, ó. Olha aqui na função amarela eu faço o módulo da função. O que o módulo faz? Ele apaga tudo aquilo que está abaixo aqui, ó, do eixo x. Tudo isso é apagado. Então, isso aqui desaparece e reflete para cima, né? Então, do jeitinho que estava aqui, ó, isso fica rebatido, refletido em torno do eixo x. Tá aí a nossa função, então, essa função verde aí é que é a função y igual a módulo de menos x mais 1. A gente pode perceber que o domínio dessa função é reais. O que é o domínio, né? Todos os valores de x envolvido, ó, vai trazendo essas linhas verticais aqui, tu tá enxergando o domínio, né? Os valores de x aqui, ó, que estão presentes no gráfico. E qual é a imagem dessa função? Imagem agora são os valores de y, né? Então pega os teus pontos aqui e leva para o eixo y, ó. Olha aí, ó. Todos os pontos da função jogados para o eixo y. O que a gente enxerga? Enxerga isso aqui marcado, né? Ou seja, a imagem então vai de 0 até o mais infinito. Mas a questão nem pediu tudo isso, né? Vamos para a próxima. Bom, nessa questão a primeira pergunta ela é bem elementar, né? Para começar a conversa, eu tenho a função menos módulo de menos x mais 2, né? E a questão aqui manda o quê? A gente dá entrada nessa função com o número menos 4, né? Então é f de menos 4. Então, onde tem o x, a gente vai enxergar o menos 4. Simples assim, né? Portanto, f de menos 4. Aqui deu 4 mais 2, 6, né? Então, f de menos 4 é igual a menos módulo de 6 ali dá 6. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o par menos 4 menos 6 faz parte do gráfico dessa função. Isso é certo, né? Tá vendo aqui menos 4 foi o x e menos 6 é o y que a gente tem como resultado. Mas a letra A está respondida. Agora, a letra B pede o gráfico. Para fazer o gráfico, eu vou trabalhar primeiro com essa estrutura aqui, ó, menos x mais 2. Eu vou aplicar agora a definição. O que acontece? Isso aqui vai ficar igual ou a ele mesmo, ou então com o sinal contrário, né? Troca o sinal, x e menos 2. Quando uma, quando outra situação. Quando esse cara aqui de dentro, ó, que é o menos x mais 2, for maior ou igual a zero, aí a gente tem a situação verdinha. Isso quer dizer aqui quando o x for menor ou igual a 2, a gente tem essa estrutura verde aqui. Já essa parte do módulo, quando a gente tira o módulo, vai trocar o sinal de todo mundo quando essa parte que está dentro do módulo, que é o menos x mais 2, quando ela for menor do que zero. Ou seja, quando o x for um número maior do que 2. Vamos lá então, montando as partes aí. São duas situações então, quando o x é maior do que 2 e a outra situação é a amarelinha lá, quando o x é menor ou igual a 2. Então agora a gente vai para a função original lá, ó. Pega ela é f de x igual a menos. Então, tirando o módulo, considerando essa parte, né, onde o x é menor do que 2, a gente tem essa estrutura verde, menos x mais 2. Menos x mais 2. Acabei de tirar do módulo, né? Então a função aí ficou igual a quanto? X menos 2. Agora, a outra parte da função, quando o x é maior do que 2, na região em que o x é maior do que 2,
a função valerá, ó, eu estou indo lá para a original, ela começa assim, menos, agora vamos tirar o módulo, tá? Quando a gente tira o módulo dela, o que acontece? Ela tem que, sem módulo, ela vai ficar isso aqui, ó, x menos 2. Ou seja, menos x mais 2. Esse é o processo. Agora vamos fazer o gráfico, então, olhando para essa estrutura, né? A referência aqui, pessoal, é o 2. Ó, x maior do que 2 a gente tem uma história, x menor do que 2 a gente tem outra história. Então, para o x maior do que 2, significa que a gente está nessa região aqui, ó. Essa é a região onde o x é maior do que 2. Então, a gente tem essa função vermelha aqui, ó. Vamos fazer o gráfico dela? Menos x mais 2. Como é que é o gráfico dessa função menos x mais 2 aí? É isso aqui, né? Passando no 2, ele tem o 2 aqui como raiz, certo? Ele tem o 2 como raiz, ó, então esse é o gráfico, ó. Passando no 2, 2 como raiz, só que ele só é válido ali onde eu pintei de vermelho, né? Então vamos apagar essa parte aqui, porque aqui ele não é válido. E agora na outra região, aqui onde eu estou pintando de verde, ó, essa região toda aí que eu estou pintando de verde é qual região? Essa região aqui, ó, onde o x é menor ou igual a 2. E aí a gente tem que construir esse gráfico. E vocês sabem que o gráfico dessa função aí, ela é crescente, passando no 2 aqui, por causa desse, passando no menos 2, né, por causa desse negativo, crescente por causa do positivo aqui na frente do x. A raiz dessa função aí também é 2, né? Então tá aí o gráfico dela. Se eu fosse colocar aqui em cima, seria assim. Passando aqui embaixo no menos 2, ó. Mas, claro, ela só é válida naquela região verde ali, né? Então, isso aqui não tem sentido nenhum. Pronto, tá aí uma técnica para a gente traçar o gráfico. Só para limpar ele agora aqui. Então, esse é o gráfico da f. E agora, na letra C, ele está pedindo a imagem. Imagem são os valores de y, né? Vocês podem pegar os infinitos pontos aqui e tragam eles todos para o eixo y. Ó. Todos os pontos aí a gente vai empurrando eles, né? A projeção ortogonal para o eixo y e acaba ficando essa região aqui marcada, né? São esses os y que aparecem. Ou seja, eu venho lá do menos infinito aqui embaixo, né? Uso todos os y, inclusive o zero, né? Tá aí o conjunto imagem. Feito. Lembra daquele ponto lá no início que a gente fez? Aqui, ó. O ponto menos 4 e menos 6, que eu falei que ele ia estar no gráfico. Vamos buscar lá no gráfico, ó. Menos 4 por aqui. Menos 6 por aqui. Então, esse ponto faz ou não faz parte da função? Claro que faz, né? Até porque ela continua pro infinito aqui, né? Olha ali, ó. E assim a gente pode dar uma verificada, né? Vocês podem entrar na função original lá, chutar alguns valores para x aqui, fazer a conta, ver quanto dá o y, só para confirmar. Vocês sempre vão ter pontos aí em cima desse gráfico rosa, tá? Porque a gente fez uma construção aí perfeita. Bom, para responder o item A, pessoal, eu vou entrar com um par ordenado que eu estou enxergando na função. Estou enxergando vários, mas esse aqui eu tenho certeza. Ó. Ele é o par 1, 2, né? 1 para x, 2 para y. Vamos entrar com esse ponto, então, dentro da lei, ó. A lei diz assim, f de x igual 2x mais módulo de x mais p, fechou o módulo, né? Então, olha esse par ordenado, joga ele lá dentro. 2 é o y, né? Ou seja, 2 é f. Y, né? Lembra, pessoal? f de x significa y. Igual 2 vezes x, o x desse ponto aí é 1, né? Então, coloquei 1 no lugar do x. Segue a conta, olha aí o que surgiu. 2 igual a 2 mais, isso aqui ficou módulo de 1 mais p. Complicou ou não? Cara, o 2 e o 2 aqui vai dar 0. Olha lá, ó. E aí? Módulo de qual número vai dar 0? Que número tem que ser esse aqui dentro para o resultado ser 0? Esse número, esse cara ali dentro do módulo tem que ser 0, né? Ó, eu tenho módulo de alguma coisa resultando 0. Só pode ser 0 esse número aqui dentro. Então é o que eu estou escrevendo aqui embaixo. Ó. Esse número dentro ali tem que ser 0. Conclusão, o P vale menos 1. Letra A está respondida. Agora vamos para a letra B. Ele supõe um P igual a menos 3. Vamos ver. Então ele exige que o P seja menos 3. Entra na função ali, escreve menos 3 no lugar do P.
E ele ainda insiste em f de x valer 12, né? Então, no lugar do f de x, 12. E aí a gente vai ter essa estrutura aí, ó. 2x mais módulo de quem? De x menos 3. Vamos achar o x agora? Então vamos lá. Só vou dar uma ajeitada aqui ainda. 12 menos 2x é igual ao módulo de x menos 3. Vou aplicar a definição nesse cara aí, tá? Módulo de x menos 3, pessoal. Isso vai ter duas possibilidades. Ou ele vai ser, quando a gente tirar o módulo, né? Ou ele vai ser x menos 3, ou ele vai vir com todos os sinais trocados. Ou uma situação ou outra. Quando? Na primeira situação, quando aquele cara lá dentro for maior ou igual a 0. E essa segunda situação aqui, quando aquele cara dentro do módulo for um número negativo. Ou seja, quando x for menor do que 3. Então, vamos colocar agora essas duas situações. Então, quando x for maior ou igual a 3, essa estrutura toda vai se transformar em 12 menos 2x igual... Ó, agora estou tirando o módulo do cara. Ele sem módulo vai ficar como? A gente viu ali na definição, ele vai ficar assim, ó, x menos 3. Mas nessa condição, né? E agora na outra condição, quando x for menor do que 3, copia lá a estrutura. 12 menos 2x, tira o módulo desse cara. Como é que ele fica sem o módulo? Sem o módulo ele fica assim, ó, menos x mais 3. Menos x mais 3. Nesse intervalo, onde o x é menor do que 3. Desenvolvendo isso aqui, olha aí o que surge. Desenvolve isso aqui, a gente vai ter 15 aqui, 3x, um x igual a 5. E aí, o x pode ser 5? Olha a condição aqui, ó. Ah, no x maior ou igual a 3. Aí eu posso responder 5? Claro, né? Porque o 5 é maior do que 3. E desenvolvendo essa outra parte aqui, 12 com 3 lá vai dar 9. Aqui vai ficar x igual a 9. E aí, tu vai responder isso, x pode ser 9? Olha aqui a condição. Se o x é menor do que 3, então x vale 9. É isso que você tem que ler aqui, ó. Você tem que ler assim. Se x é menor do que 3, então x é igual a 9. Isso é absurdo. Não respondam isso. Só o 5 soluciona. Então, os valores de x que satisfazem, não, só tem um valor de x que satisfaz, e ele é o x igual a 5. Essa é a resposta da letra B, na questão número 3. Nessa questão, pessoal, como ela é de vestibular, vocês poderiam pegar alguns pares ordenados que vocês estão enxergando nos gráficos. Ó. Por exemplo, aqui a gente tem o par 0, 3, e aqui a gente está enxergando o par menos 1 e 2. Então, vocês poderiam pegar esses pares aí, ó, e testar. Jogar esse par ordenado aqui dentro da função para ver se aparece ali uma verdade. Porque se aparecer um absurdo, vocês já descartam a determinada alternativa. Ok? Essa é uma maneira de se fazer assim na raça, né? Mas eu vou resolver ele com vocês aqui de maneira técnica, tá? Ou seja, eu vou aplicar a definição. Então, aquela parte ali, ó, quando a gente quer apagar o módulo do cara, a gente usa a definição. Eu quero tirar o módulo desse cara. Bom, ele sem módulo vai ser escrito literalmente igual, ou então com sinal contrário. Quando uma, quando outra situação. Ele vai ser escrito igual quando o cara que está dentro do módulo for maior ou igual a 0. Então, com essa condição, eu escrevo a parte verde. A parte amarela será escrita como? Quando aquele cara lá que está dentro do módulo for um número negativo. Ou seja, quando x for menor do que 1. Façamos a separação, então. Quando x é maior ou igual a 1, eu escrevo como a expressão y igual, ó, apagando o módulo do cara, ele vai ficar, então, escrito como x menos 1, simplesmente. Não te esquece que tem um mais 2 ali fora. E na outra situação, no outro intervalo, quando x for menor do que 1, a gente vai começar a escrever a função assim, y igual, tira o módulo do cara agora, ele fica desse jeito, né? Não te esquece que tem um mais 2 ali ainda. Então, nesses intervalos aí, nesse intervalo x maior do que 1, maior ou igual a 1, eu tenho a expressão y igual a x mais 1. Já naquele intervalo, quando x for menor do que 1, a minha expressão é menos x mais 3. Então, vamos desenhar o gráfico agora. Ó, o ponto de referência é o 1, né? Então, vamos passar uma reta aqui onde o x é igual a 1, né?
E aí para um lado, para o lado direito, ou seja, aqui nessa faixa, né? Onde os pontos são x maiores ou iguais a 1, né? Eu vou desenhar essa função aqui, certo? Essa função é crescente, ela é uma função assim, né? Crescente, passando no 1, tem menos 1 como raiz. Então, mais ou menos isso aqui, o gráfico dela. Um pouco mais inclinado. Aí, cortando aqui no 1, o menos 1 como raiz, tá? Mas ela só é válida naquela faixa onde eu pintei verdinho lá, né? Então, pode tirar ela daqui, esses pontos não existem, ela só é válida na faixa verde lá. Onde? Na faixa onde o x é maior ou igual a 1. Vou botar até uma bolinha fechada aqui, né? Para evidenciar isso. E agora a parte amarela só é válida, ó, esse intervalo aqui, x menor do que 1. Essa parte amarela aqui, ó, nesses pontos aí o x é menor do que 1. Então, que gráfico a gente faz ali? Esse, né? E esse gráfico aqui é assim, decrescente, cortando o eixo y no 3. Então ele vai ficar mais ou menos por aqui, assim, ó. Então essa função amarela, que é decrescente e corta no 3 lá, não é tão alto, né? O 3, aqui tá o 1, 2, 3, é mais ou menos por aqui. Ela é decrescente e corta no 3 ali. Né? Agora, será que ela encosta exatamente naquele ponto? É um pouco mais para cá? Bom, a gente vai ter que verificar, tá? Mas o fato é que ela só é válida, ó, ela passando no 3, né? Ela só é válida na faixa amarela, né? Então ela não é válida para cá. Trata de apagar isso. Tá aí, a gente tem esse V. Como saber se essas duas funções se encostam exatamente naquele ponto ali? Exatamente naquele ponto ali? Muito simples. É só igualar elas, né? Ver onde é que elas estão iguais. Então, menos x mais 3 é uma função. Ela deve ser igual a x mais 1. Vamos ver onde é que elas se igualam. 3 aqui vai dar 2 no x. 2x, ó. No x igual a 1. Onde x é igual a 1, uma função encosta na outra. Exatamente aí, ó. Ó, esse ponto aqui tem x igual a 1. É nesse ponto que elas se encostam. Pode pegar o 1 e colocar em qualquer uma das funções, ó. Bota o 1 ali dentro. Quanto é que deu a conta? Deu 2, né? Deu y igual a 2. Tá aqui o 2, ó. Então a gente tem certeza que aquele ali é o ponto de encontro delas, tá? Para encontrar a intersecção é só igualar as funções. O cara que não sabe como começar, pessoal, pode ir aqui chutar alguns valores para x, faz a conta e vê os resultados para y. E daí vai no gráfico lá e começa a marcar esses pares ordenados. Aí tu compara com as alternativas e logo tu vai achar uma só que se enquadre, né? Mas para isso tu tem que perder um tempinho aqui, chutar alguns números e fazer a conta, né? Pegar esses valores de x e tocar ali dentro e responder quanto que dá o y para o determinado x que tu escolheste, né? Bom, nós não vamos fazer assim, a gente vai fazer uma técnica aqui e agora eu não vou usar a definição, tá? Vocês já sabem como usar a definição, podem usar ela, mas eu vou mostrar uma outra estratégia. Módulo de x, pessoal, a função y igual a módulo de x. Essa vocês já sabem que é assim, né? Essa é importante ter em mente ela assim, rapidinho, tá? E aqui eu vou fazer um movimento gráfico com vocês. Olha que barbada. Toda vez que a gente subtrai duas unidades em uma função, isso serve para qualquer função. Toda vez que eu subtraio aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor do y, ó, e subtraindo duas unidades. Então, todos os infinitos pontos brancos, eles terão um deslocamento vertical de duas unidades para baixo. Se antes eu passava na origem, ó, se antes eu tinha um ponto aqui na origem que o y era 0, agora tu vai fazer esse 0 descer duas unidades. Tá? Então, essa é a função. Então, para responder a questão aí, só precisava fazer isso, né? Saber a função básica ali, ó, e subtrair duas unidades. É um deslocamento de duas unidades para baixo, na vertical. Feito, rapaziada!